Olá, sou o professor João Carlos. Nós já estivemos juntos na disciplina Boas Práticas e Segurança no Trabalho e Laboratório. Agora vou dividir com a professora Maria Cristina essa nova disciplina, que é Métodos Analíticos Alternativos, explorando o conceito de química limpa. O código dela é a 2Q438. Essa é a primeira unidade, que nós vamos tratar de um breve histórico e os conceitos básicos relacionados à química verde. Então, nós temos os princípios da química verde, serão apresentados. Essa química verde, a tradução pode também ser usada como química limpa ou química sustentável. Então, aparece na literatura com essas opções: química verde, química limpa ou química sustentável. Okay? Inicialmente, então, uma introdução da química verde. No final do século XX, houve um aumento acentuado, né, do consumo de derivados de petróleo, principalmente nos países desenvolvidos, trazendo preocupações com os altos níveis de gás carbônico, CO2, na atmosfera, que poderia acarretar em mudanças climáticas e, consequentemente, danos irreparáveis ao clima da Terra. Em 1972, no Clube de Roma, foi apresentado um livro, Os Limites do Crescimento, né? Questionou a possível reversibilidade do processo de mudanças climáticas, isso em 1972 já. Em 1976, a ONU, através de uma divisão OCDE, ela publicou também um livro, Aplicação do Conhecimento Prático, Métodos e Meios para Atender às Necessidades Humanas, objetivando o uso racional de recursos naturais e de energia para a proteção ambiental. Então, esses são alguns dos trabalhos que já estavam sendo apresentados na década de 70 do século XX. O livro Os Limites do Crescimento é um livro escrito em 1972, como já foi dito, que modelou as consequências do crescimento rápido da população mundial, considerando os recursos naturais limitados. Ele foi comissionado pelo Clube de Roma. Ele está disponível no site aí que é apresentado no slide. O outro livro, que foi pela ONU, publicado pela ONU, que é Tecnologia e Produção de Não Resíduos. Ele abrange os procedimentos de um seminário internacional organizado por consultores sêniores para os governos da ECE, sobre problemas ambientais nos princípios de criação de tecnologia e produção de resíduos. Ele foi realizado em Paris em dezembro de 1976. O livro enfoca a dinâmica, aplicações, processos e metodologias envolvidos na tecnologia de não resíduos, incluindo a reciclagem e medidas adotadas pelos países no desenvolvimento de não resíduos. A Conferência de Estocolmo de 72 foi um dos primeiros passos para alertar sobre os problemas da degradação ambiental. Ocorreu em Estocolmo, Suécia, chamado de Conferência de Estocolmo, realizada em julho de 1972. Essa foi considerada a primeira conferência mundial sobre o meio ambiente. Na sequência, foi realizada a ECO 92, ou também chamada de Rio 92, que é a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Foi realizada a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento na cidade do Rio, como já foi dito. Tinha propósito de tratar de alguns temas como o efeito estufa, desmatamento, contaminação das águas, dentre outros. Os temas da conferência giraram em torno de problemas ambientais e foi elaborado um documento chamado Agenda 21, onde os países se comprometiam em prezar pelo chamado desenvolvimento sustentável. Esse evento foi o marco para alertar sobre a conscientização ambiental em todos os países do mundo. Então, nós tivemos, num prazo de 20 anos, duas conferências da ONU, uma realizada em Estocolmo, 72, e depois de 20 anos, a ECO 92, realizada no Rio de Janeiro. Ainda nós temos, em 1991, a Agência Ambiental Norte-Americana, EPA, lançou o programa Rotas Sintéticas Alternativas para a Prevenção da Poluição, uma linha de financiamento para projetos
de pesquisa que incluíssem a prevenção da poluição nas rotas sintéticas. Em 1995, a mesma organização, a EPA, através do seu escritório, lançou o programa Desafio Presidencial de Química Verde, com o objetivo de premiar inovações tecnológicas que possam vir a ser implementadas na indústria para a redução da produção de resíduos na fonte, em diferentes setores da produção. Em 1999, veio a criação da revista Green Chemistry, dedicada à publicação de artigos inéditos e que, de alguma forma, contribuam para o desenvolvimento da química verde. Isso em 1999, a primeira revista específica para essa área. Em 2001, a Royal Society of Chemistry instituiu o Prêmio de Química Verde no Reino Unido, para premiar empresas e jovens investigadores que desenvolvam processos químicos, produtos e serviços que levam a um ambiente sustentável, limpo e saudável. Fazendo um breve resumo sobre a situação da química, né? A química, então, ela destaca-se por sua presença, em princípio, em todos os ramos do conhecimento, em todas as áreas, né? Os produtos químicos são distribuídos nos mais diversos setores, mas ele vai desde combustível, por exemplo, aos mais complexos medicamentos. A produção química, ela gera inúmeros inconvenientes, como a formação de subprodutos tóxicos e a contaminação do ambiente e do próprio homem. As indústrias químicas devem se aprimorar o desenvolvimento de processos para que sejam cada vez menos prejudiciais ao meio ambiente. Então, atualmente, são gerados grandes volumes de efluentes tóxicos, utilizando as metodologias até então conhecidas. Mas isso pode ser minimizado através de diversos caminhos, como o emprego de reagentes alternativos apropriados, o aumento da seletividade para maximizar o uso de materiais de partida, a utilização de catalisadores para facilitar a separação do produto final da mistura, bem como a reciclagem de reagentes e catalisadores empregados no processo. Então, hoje a situação é essa, né? Mas ela pode ser melhorada, como nós vamos poder ver nas próximas slides. Bom, no Brasil, como é que é a legislação brasileira em relação a essa questão ambiental, né? No artigo 225, a Constituição de 1988, diz respeito à proteção ambiental. Os parágrafos 4 e 5 falam da necessidade de se exigir um estudo prévio para a realização das atividades potencialmente causadoras da poluição e do controle da produção, comercialização, emprego de técnicas e substâncias que possam acarretar riscos à qualidade de vida e do meio ambiente. Então, nós temos um artigo na Constituição que trata desses itens, relativo ao meio ambiente e à qualidade de vida. O Conselho Nacional de Meio Ambiente, conhecido como CONAMA, ele estabeleceu que o licenciamento de qualquer atividade modificadora do meio ambiente dependerá da elaboração do Estudo do Impacto Ambiental, que é o EIA, e respectivo relatório de impacto ambiental, chamado de RIMA, que devem ser aprovados por órgãos estaduais competentes e pelo IBAMA. Então, nós temos um órgão nacional do meio ambiente que estabelece alguns critérios com relação ao licenciamento ambiental. Em 21 de dezembro de 1999, foi publicado o Decreto 3.179, que prevê desde multas até a suspensão parcial ou total das atividades para as infrações ou crimes ambientais. Então, nós temos um decreto que estabelece multas para crimes ambientais. Bom, vamos para as definições aí sobre química verde. Então, a primeira que podemos analisar é sobre química verde. Consiste na utilização de um conjunto de princípios que reduzem ou eliminam o uso ou a geração de substâncias perigosas durante o planejamento, manufatura e aplicações de produtos químicos. Essa definição ela consta no livro do Anastas e do Arner,
que é o livro Química Verde, Teoria e Prática. Esse foi um dos primeiros livros publicados sobre química verde. E ele então definiu essa linha de química verde. Outra definição nós temos dado por Tundle. O Tundle e alguns colaboradores publicaram, no ano 2000 também, um artigo, e lá ele define química verde: a invenção, desenvolvimento e aplicação de produtos químicos e processos para reduzir ou eliminar o uso e a geração de substâncias perigosas à saúde humana e ao meio ambiente. E a terceira definição que a gente pode apresentar é da Agência de Proteção Ambiental Americana, que é a EPA. Ela define: química verde é o uso da química para prevenir a poluição. Mais especificamente, é o planejamento de produtos e processos químicos que sejam saudáveis ao ambiente. Então, essa é a definição dada pela Agência Americana de Proteção Ambiental. Ok? Então, a partir dessas definições e do trabalho de Paul Anastas e John Warner, eles propuseram 12 princípios que devem ser considerados quando se pretende implementar a química verde em uma indústria ou instituição de ensino, ou numa investigação na área de química, né? Então, nós temos 12 princípios que devem ser observados para analisar se realmente aquele processo, aquele procedimento se enquadra dentro da química verde, da filosofia da química verde. Então, o primeiro deles é prevenção. E esse primeiro artigo, ele estabelece que é melhor prevenir a formação de subprodutos do que tratá-los posteriormente. Na sequência, nós temos economia de átomos. Os métodos sintéticos devem ser desenvolvidos para maximizar a incorporação dos átomos dos reagentes nos produtos finais desejados. Terceiro princípio: síntese segura. Sínteses com compostos de menor toxicidade deve-se sempre procurar substituir compostos de alta toxicidade por compostos de menor toxicidade nas reações químicas. Princípio número 4 fala sobre desenvolvimento de compostos seguros. Os produtos químicos deverão ser desenvolvidos para possuírem a função desejada, apresentando a menor toxicidade possível. Quinto, uso de solventes e auxiliares seguros. A utilização de substâncias auxiliares, por exemplo, solventes, agentes de separação, entre outros, etc., devem ser evitados tanto quanto possível, quando usados inócuos no processo ou facilmente reutilizados. Então, se for necessário usar solventes e outros agentes de separação, eles devem ser inócuos ou de fácil separação. 6. Eficiência energética. Os métodos sintéticos deverão ser conduzidos sempre que possível a pressão e temperatura ambientes, para diminuir a energia gasta durante o processo químico que representa um impacto econômico e ambiental. 7. Uso de fontes de matéria-prima renováveis. Os produtos e subprodutos de processos químicos deverão ser reutilizados sempre que possível. O uso de biomassa como matéria-prima deve ser incentivado. 8. Redução de derivativos. A derivação, que é o uso de reagentes bloqueadores de proteção ou desproteção, modificadores temporários, deverá ser minimizada ou evitada quando possível, pois esses passos reacionais requerem reagentes adicionais e, consequentemente, podem produzir subprodutos indesejáveis. Catálise. A aplicação de catalisadores para aumentar a velocidade e o rendimento dos processos químicos. Então, é sempre bom, os catalisadores aceleram a velocidade de reação e, com isso, nós temos melhoria na produção. Produtos degradáveis. Produtos químicos deverão ser desenvolvidos para a biocompatibilidade, degradação inócua de produtos tóxicos para não persistirem no ambiente. 11º, análise em tempo real para a prevenção da poluição.
As metodologias analíticas precisam ser desenvolvidas para permitir o monitoramento do processo em tempo real, para controlar a formação de compostos tóxicos. Por último, finalmente, o 12º princípio, que fala sobre química segura para a prevenção de acidentes. As substâncias usadas nos processos químicos deverão ser escolhidas para minimizar acidentes em potencial, tais como vazamentos, incêndios e explosões. Okay? Então, esses são os 12 itens que serão analisados um pouco mais aprofundadamente num segundo vídeo que será elaborado. Para finalizar, nós podemos completar ainda que em 1998, em Veneza, em 1999, em Paris, ocorreram movimentos para a finalidade de definir as principais áreas de desenvolvimento da química verde, destacando-se usar matérias-primas renováveis, utilizar reagentes inócuos, utilizar processos naturais e biocatalisadores, usar solventes inertes e seguros, desenvolver química teórica, fazendo uso de métodos computacionais para o desempenho de novas moléculas. Usar processos de separação seletivos e com baixo consumo de energia. Realizar processos com economia de átomos e utilizar energias limpas e renováveis. Então, essas são algumas áreas para ser desenvolvidas a química verde. Então, no segundo vídeo dessa mesma unidade, nós iremos aprofundar um pouco mais a análise desses 12 princípios da química verde. Até lá!